O gloriosa Virginum, sublimis intersidera, qui te creavit parvulum, lactente nutris subere. Quod ega tristis absumit, dureris almo germine, intentot astra flebiles, celi recludis cardine. Tu regis altianua, et aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus est Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um pároco de aldeia, por Jorges Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença e serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também, caso você pense que vale a pena apoiar este trabalho que aqui é feito, que eu faço tudo isso sozinha, caso então você veja e pense e possa contribuir em relação a esse trabalho valer a pena e ter continuidade, perpetuidade, ampliação, etc., melhoramento, eu peço também para que dê uma olhada na comunidade de Seja Membro. E se você clicar no botão Seja Membro, você pode fazer uma assinatura de R$ 1,99 ao mês apenas. R$ 1,99. Caso isso, meu trabalho valha. Deem uma olhada, interem-se. Há diversas assinaturas e possibilidades. Essa é apenas para começo de conversa, certo? E também, caso você queira contribuir como o Efraim o fez, comprando-nos este livro que agora ouvimos, que eu leio e vocês ouvem, dê uma olhada na lista de desejos da Amazon. Caso você queira algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo, seja via comentários ou e-mail. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Antes, claro, por favor, vocês também podem ajudar o canal de uma maneira que é gratuita. Curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, caso já não tenham feito, comentando. Tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento e é de graça. Então, caso não tenham R$ 1,99 para serem membros, caso não concordem em me financiar neste projeto, neste trabalho, então engajem em relação à plataforma, porque isso faz diferença. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Agora sim, seguimos. Estamos no final da segunda parte e vamos também já para a terceira parte final do livro. Decidi partir para Lille. Meu substituto chegou hoje de manhã. Disse que estou com um bom aspecto. De fato, me sinto melhor, bem melhor. Faço 1000 projetos um pouco malucos. É verdade que tenho duvidado demais de mim até agora. A dúvida sobre mim mesmo não é a humildade. Acho mesmo que às vezes é a forma mais exaltada, quase delirante do orgulho. Uma espécie de ferocidade ciumenta que faz um infeliz voltar-se contra si mesmo para devorar-se. O segredo do inferno deve estar aí. Temo que viva em mim um germe de um grande orgulho.
Já faz bastante tempo que a indiferença que sinto pelo que se convencionou chamar as vaidades deste mundo inspira-me mais desconfiança que contentamento. Tenho para mim que há alguma coisa errada nessa espécie de desgosto invencível que sinto pela minha ridícula pessoa. A pouca preocupação que tenho comigo mesmo, a atrapalhação natural contra a qual não luto mais e até o prazer que me dão certas pequenas injustiças que me fazem, mais agudas, aliás, que muitas outras, não ocultam uma decepção cuja causa, aos olhos de Deus, não é pura? Certo, tudo isso me mantém, independentemente do seu valor, numa disposição bastante aceitável em relação ao próximo, pois meu primeiro movimento é achar que estou errado, o que me ajuda a aceitar a opinião dos outros. Mas também não é verdade que estou perdendo pouco a pouco a confiança, o entusiasmo, a esperança de algo melhor? Minha juventude, ou o que resta dela, não me pertence. Tenho o direito de guardá-la debaixo do alqueire? Certo, se as palavras do Sr. Olivier me deram prazer, não me transtornaram a cabeça. Aprendi com elas somente que posso contar imediatamente com a simpatia de sujeitos como ele, que me são superiores de tantas maneiras. Isso não é um sinal? Lembro-me também do que disse o Sr. Vigário de Torce. Não foste feito para a guerra de desgaste. E trata-se mesmo aqui de uma guerra de desgaste. Meu Deus, se eu me curar, se a crise que sofro fosse o primeiro sintoma da transformação física que marca às vezes o 30º ano. Uma frase que li não sei onde, assombra-me há 2 dias. Abre aspas. Meu coração está com os que estão na linha de frente. Meu coração está com os que se deixam matar. Fecha aspas. Os que se deixam matar. Soldados. Missionários. O tempo não se harmoniza muito bem com a minha... ia escrever minha alegria, mas a palavra não seria exata. Expectativa, conviria mais. Sim, uma grande, uma maravilhosa expectativa que continua mesmo no sono, pois ela se revelou para mim esta noite. Vi-me de olhos abertos no escuro, e tão feliz que chegava a ser doloroso, porque inexplicável. Levantei-me, bebi um copo d'água e rezei até a aurora. Era como um grande murmúrio da alma. Isso me fazia pensar no imenso rumor das folhagens que precede o nascer do sol. Que sol vai nascer para mim? Hein? Deus me concedeu uma graça? Encontrei na caixa do correio um bilhete do Sr. Olivier datado de Lille, onde passará, como me disse, seus últimos dias de licença, na casa de um amigo na rua Verte, número 30. Não me lembro de lhe ter falado da minha próxima viagem para essa cidade. Que estranha coincidência. O carro do Sr. Bigre virá me pegar de manhã, às 5h30. Deitei-me cedo ontem à noite. O sono não veio. Resisti por muito tempo à tentação de levantar, de retomar novamente este diário. Como o estimo. A minha própria ideia de deixá-lo aqui durante uma ausência, na verdade tão curta, me é literalmente insuportável. Acho que não resistirei, que o enfiarei na mala no último momento. Aliás, essas gavetas não fecham direito. Uma indiscrição é sempre possível. Pensamos não ter apego a nada e logo percebemos que estamos presos em nossos próprios jogos. Que o mais pobre dos homens tem seu tesouro escondido. Os menos preciosos em aparência não são os menos perigosos. Pelo contrário. Há certamente alguma coisa de doentio na importância que dou a estas páginas. Elas não deixaram de ser um grande apoio no momento de provação e me dão hoje um testemunho muito precioso, humilhante demais, para que me compraza nele, bastante preciso para fixar meu pensamento. Elas me libertaram do sonho.
já é alguma coisa. É possível, até provável, que a partir de agora me serão inúteis. Deus me enche de tantas graças, e tão inesperadas, tão estranhas. Transbordo de confiança e de paz. Coloquei uma acha de lenha na lareira. Fiquei observando-a arder antes de escrever. Se meus antepassados beberam demais e não comeram o bastante, deveriam também ter o hábito do frio, pois sempre experimento diante do fogo não sei que deslumbramento estúpido de criança ou de selvagem. E como a noite está calma, sinto que não dormirei mais. Acabava meus preparativos depois do meio-dia, quando ouvi o rangido da porta de entrada. Esperava meu substituto. Pensei ter reconhecido seus passos. Para não omitir nada, estava mesmo absorto em um trabalho ridículo. Meus sapatos estão em um bom estado, mas a umidade deixou-os meio avermelhados. Eu estava escurecendo-os com graxa antes de lustrá-los. Não ouvindo mais nenhum barulho, fui até a cozinha e vi a senhorita Chantal sentada na cadeira pequena ao lado do fogão. Não olhava para mim. Tinha os olhos fixos sobre as cinzas. Isso me surpreendeu muito, confesso. Resignado antecipadamente a sofrer as consequências de minhas faltas, voluntárias ou não, tenho a impressão de dispor de uma reserva de graças, de um sursis. Não me atrevo a prever nada. Para quê? Ela pareceu um pouco desconcertada com meu bom dia. O senhor parte amanhã, não é? Sim, senhorita. O senhor voltará? Vai depender. Só depende do senhor. Não, depende do médico, pois vou a uma consulta em Lille. O senhor tem sorte de estar doente. Parece-me que a doença nos dá um tempo para sonhar. Não sonho nunca. Tudo acontece na minha cabeça com uma precisão horrível, como as contas de um escrivão ou de um notário. As mulheres da nossa família são muito positivas, sabe? Aproximou-se de mim enquanto eu espalhava cuidadosamente a graxa em meus sapatos. Fazia isso com uma certa lentidão, e certamente gostaria que nossa conversa acabasse com uma gargalhada. Talvez tenha adivinhado meu pensamento. Disse-me subitamente com uma voz sibilante: Meu primo falou de mim para o senhor? Sim, respondi. Mas não poderia lhe dizer nada dessa conversa. Não me lembro de nada. E que importa? Desprezo a opinião dele. E também a sua. Escute, a senhorita gostaria muito de conhecer a minha. Hesitou por um momento e simplesmente respondeu que sim, pois não gosta de mentir. Um padre não tem opinião. Queria muito que compreendesse isso. As pessoas do mundo fazem seus julgamentos considerando o mal ou o bem que são capazes de fazer uns aos outros. E a senhorita não pode me fazer nem mal, nem bem. Ao menos deveria me julgar segundo, sei lá, enfim, o preceito, a moral, não? Eu só poderia julgá-la segundo a graça, e ignoro as que lhe são dadas, e sempre as ignorarei. Ora, o senhor tem olhos e ouvidos, e os utiliza como todo mundo, é o que suponho. Eles não me ensinam nada sobre a senhorita. Acho que sorri. Termine. Termine. O que ia dizer? Temo ofendê-la. Lembro-me de ter visto, quando era criança, uma cena de marionetes, num dia de festa em Wilman. O polichinelo tinha escondido seu tesouro num pote de barro e gesticulava num outro extremo da cena para desviar a atenção do comissário. Parece-me que a senhorita se agita muito na esperança de ocultar de todos a verdade da sua alma, ou talvez para esquecê-la. Ela me escutava com atenção, os cotovelos sobre a mesa, o queixo pousado nas palmas das mãos,
e o dedo mínimo da mão esquerda entre os incisivos. Não tenho medo da verdade, vigário. E se me desafiar, sou capaz de confessar-me agora, imediatamente. Não esconderia nada, juro. Não estou lhe desafiando. E para aceitar ouvi-la em confissão, seria necessário que estivesse em perigo de morte. A absolvição virá a seu tempo, espero. E por outra mão, certamente. É uma profecia fácil de se fazer. Papai prometeu que conseguiria sua transferência, e todo mundo aqui acha que o senhor é um bêbado, porque... Voltei-me bruscamente. Chega! Disse-lhe eu. Eu não queria lhe faltar com respeito, mas não recomece com suas tolices, hein? Acabará me envergonhando. Já que está aqui, e ainda por cima contra a vontade do seu pai, ajude-me a arrumar a casa, hein? Jamais conseguirei fazer isso sozinho. Quando penso nisso agora, não posso compreender por que me obedeceu. No momento, achei tudo muito natural. O aspecto de meu presbitério transformou-se a olhos vistos. Ela estava em silêncio e, quando a observava discretamente, percebia que estava cada vez mais pálida. Jogou bruscamente o pano com que limpava os móveis, aproximou-se novamente de mim, o rosto transtornado de raiva. Quase senti medo. Basta para o senhor? Está contente? Disfarça muito bem o seu jogo. Pensam que é inofensivo e é digno de compaixão, mas o senhor é duro. Não sou eu que sou duro, mas essa parte inflexível da sua alma, que é a parte de Deus. Que quer dizer com isso? Sei perfeitamente que Deus só ama os doces, os humildes. Aliás, se ele dissesse o que eu penso da vida... Na sua idade não se pensa muito. Deseja-se isto ou aquilo e é tudo. Quanto a mim, eu desejo tudo. O mal e o bem. Quero conhecer tudo. Isso acontecerá logo, disse-lhe rindo. Que seja. Mesmo sendo ainda uma menina, sei perfeitamente que muitas pessoas morrem antes de chegar lá. É que não buscavam realmente. Sonhavam. A senhorita não sonha nunca. Esses de quem fala parecem viajarem dentro de um quarto. Quando caminhamos sempre em frente, a terra é pequena. Se a vida me decepciona, não importa. Eu me vingarei. Retribuirei o mal com o mal. E nesse momento encontrará Deus. Sem dúvida, nem me exprimo bem. E a senhorita, aliás, é uma criança. Mas, enfim, posso lhe dizer que partirá virando as costas para o mundo. Pois o mundo não é revolta, é aceitação. E, antes de tudo, aceitação da mentira. Então vá em frente, o quanto quiser. Um dia, a muralha há de ceder. E todas as brechas abrem-se para o céu. O senhor fala assim por fantasia. Ou então... É verdade que os mansos possuirão a terra. E aqueles que são semelhantes à senhorita não a disputarão, porque não saberiam o que fazer dela. Os arrebatados só arrebatam o reino dos céus. Ela ficou toda vermelha. Levantou os ombros. Dá vontade de responder-lhe não sei o quê. Injúrias. Será que acredita que pode dispor de mim contra minha vontade? Saberei muito bem me condenar, se o quiser. Eu respondo pela senhorita. Alma por alma, disse-lhe sem refletir. Ela lavava as mãos na torneira da cozinha e nem se voltou. Depois colocou tranquilamente o chapéu que tinha tirado para trabalhar. Veio até mim com passos lentos
Se não conhecesse tão bem o seu rosto, diria que estava calma, mas notava o canto da sua boca tremer um pouco. Proponho uma troca. Se o senhor é quem eu penso. Eu não sou exatamente quem pensa. É a senhorita mesma quem está se vendo em mim, como num espelho. Inclusive o seu destino. Eu estava escondida embaixo da janela quando o senhor falou com mamãe. E subitamente sua figura tornou-se tão doce. Nesse momento eu odiei. Não creio mais em milagres do que em fantasmas, mas eu conhecia a minha mãe. Talvez. Ela gostava tanto das belas frases quanto um peixe gosta de maçãs. O senhor tem um segredo. Sim ou não? É um segredo perdido. A senhorita o encontrará para perdê-lo, por sua vez. E outros o transmitirão depois, pois a raça a que pertencem durará tanto quanto este mundo. Quê? Que raça? A que o próprio Deus pôs em marcha e que nunca se deterá até que tudo esteja consumado. Parte 3. É vergonhoso não poder segurar a pena. Minhas mãos tremem. Nem sempre, mas em crises. Muito curtas, aliás. Alguns segundos. E é um esforço anotar isso. Se tivesse mais dinheiro, tomaria o trem para Amiens. Mas fiz esse gesto absurdo há pouco, quando saía do médico. Que idiota. Resta-me o bilhete de volta e 37 tostões. Suponhamos que tudo tivesse corrido muito bem. Eu talvez estivesse neste mesmo lugar, escrevendo do mesmo jeito. Lembro-me muito bem de ter notado este pequeno bar tranquilo, com a sala dos fundos deserta, tão cômoda, e as pesadas mesas de madeira mal encaixadas. A padaria ao lado cheirava a pão fresco. Tinha até me dado fome. Sim, certamente. Teria tirado este caderno da mala, teria pedido pena e tinta, que a mesma empregada teria trazido com o mesmo sorriso. Teria sorrido também. A rua está cheia de sol. Quando reler estas linhas amanhã, daqui a 6 semanas, talvez daqui a 6 meses, quem sabe, sinto que gostaria de encontrar... Meu Deus, encontrar o quê? Muito bem, apenas a prova de que estava hoje indo e vindo como sempre é infantil. Saí caminhando em linha reta, direto para a estação. Entrei em uma velha igreja cujo nome ignoro. Tinha gente demais. Isto também é infantil, mas queria me ajoelhar livremente sobre os ladrilhos, deitar-me com a face contra o chão. Nunca tinha sentido com tanta violência a revolta física contra a oração, e tão claramente que não sentia nenhum remorso. Minha vontade era impotente. Não imaginava que isto que se denominava com uma palavra tão banal quanto distração pudesse ter esse caráter de dissociação, de esfacelamento, pois não lutava contra o medo, mas contra um número aparentemente infinito de medos, um medo para cada fibra, uma aglomeração de medos. E quando fechava os olhos, quando tentava concentrar meu pensamento, parecia-me ouvir o murmúrio de uma multidão imensa e invisível, escondida no fundo da minha angústia, como na mais profunda noite.
O suor brotava no meu rosto, nas mãos. Acabei saindo. O frio da rua envolveu-me. Caminhava depressa. Acho que se estivesse sofrendo, poderia ter piedade de mim, chorar por mim, por minha desgraça. Mas eu só sentia uma leveza incompreensível. Meu estupor, em contato com aquela multidão ruidosa, era muito semelhante à alegria. Dava-me asas. Encontrei 5 francos no bolso do sobretudo. Eram para o motorista do Sr. Bigre. Esqueci de lhe dar. Pedi um café preto e um daqueles pãezinhos cujo cheiro sentira. A dona do bar chama-se Duplui. É viúva de um pedreiro que antes morou em Torce. Há um certo tempo observava-me de soslaio do alto do seu balcão, por cima da divisória da sala dos fundos. Veio sentar-se perto de mim, ficou olhando-me comer. Na sua idade, disse-me ela, devora-se a comida. Tive que aceitar manteiga, essa manteiga de Flandres, com cheiro de avelãs. O único filho da senhora Duploi morreu de tuberculose e a sua filhinha de meningite, aos 20 meses. Ela sofre de diabetes. Suas pernas estão inchadas, mas não consegue encontrar um comprador para este bar que ninguém frequenta. Consolei-a da melhor maneira que pude. A resignação de todas essas pessoas envergonha-me. A princípio parece não ter nada de sobrenatural, porque a exprimem na sua linguagem. E essa linguagem não é a mais cristã. O que significa que eles não a exprimem, que não exprimem mais a si mesmos. Tudo que tem são provérbios e frases de jornal. Percebendo que eu só tomaria o trem da noite, a senhora Duploi quis colocar a sala dos fundos à minha disposição. Assim poderá continuar a escrever tranquilamente o seu sermão. Tive algum trabalho para impedir-lhe de acender a lareira. Ainda tirito um pouco. Na minha juventude, os padres alimentavam-se muito bem. Tinham um sangue forte. Hoje os senhores são mais magros que gatos de rua. Acho que se esquivou quanto à minha reação, pois acrescentou precipitadamente: os começos são sempre duros. Não importa. Na sua idade tem-se a vida toda pela frente. Abri a boca para responder e não tinha ainda compreendido. Sim, antes mesmo de ter tomado uma resolução, sem pensar, sabia que guardaria silêncio. Guardar silêncio, que expressão estranha. É o silêncio que nos guarda. Meu Deus, foi assim que quisestes. Reconheci vossa mão. Parece-me tê-la sentido em meus lábios. A senhora Duploi deixou-me para retomar seu lugar no balcão. Acabava de chegar um pessoal. Trabalhadores que vinham almoçar. Um deles me viu por trás da divisória e seus camaradas desataram a rir. O ruído que fazem não me atrapalha, pelo contrário. O silêncio interior, o que Deus abençoa, jamais me isolou dos outros. Parece-me que eles penetram nele. Recebo-os como no seio da minha casa. E eles vêm sem dúvida, vêm sem sequer percebê-lo. Eu só posso oferecer-lhes um refúgio precário, mas imagino o silêncio de certas almas como imensos lugares de asilo. Os pobres pecadores, já sem forças, entram nele às apalpadelas, dormem e saem consolados, sem guardar nenhuma lembrança do grande templo invisível em que depositaram por um momento o seu fardo.
Evidentemente, é um pouco tolo evocar um dos mais misteriosos aspectos da comunhão dos santos a propósito dessa resolução que acabo de tomar e que bem poderia me ter sido ditada apenas pela prudência humana. Não é minha culpa se dependo sempre da inspiração do momento, ou antes, para dizer melhor, de um movimento dessa doce piedade de Deus, a qual me abandono. Enfim, compreendi subitamente que depois da visita ao doutor, estava louco para revelar meu segredo, partilhar com alguém a amargura que me dava. E compreendi também que para reencontrar a calma, bastava calar-me. Meu infortúnio não tem nada de estranho. Ainda hoje centenas, talvez milhares de homens pelo mundo afora ouviram uma sentença semelhante, com o mesmo espanto. Dentre eles, provavelmente sou dos menos capazes de dominar a primeira reação. Conheço muito bem minha fraqueza. Mas a experiência também me ensinou que herdei de minha mãe e, sem dúvida, de muitas outras pobres mulheres de minha raça, uma espécie de tenacidade quase irresistível a longo prazo, porque não procura medir-se com a dor. Escorrega para dentro dela. Faz dela, pouco a pouco, um hábito. Aí está nossa força. Senão, como explicar a determinação de viver de tantas desafortunadas, cuja espantosa paciência acabou exaurindo a ingratidão e a injustiça do marido, dos filhos, dos próximos, mães dos miseráveis. Porém, é preciso calar. Devo calar-me enquanto o silêncio me for permitido. Isto pode durar semanas, meses. Quando penso que certamente há pouco bastaria uma única palavra, um olhar de piedade, talvez uma simples pergunta, para que o segredo escapasse. Ele já estava em meus lábios. Foi Deus quem o reteve. Sei muito bem que a compaixão do próximo nos consola um pouco, e não a desprezo de maneira alguma. Mas ela não nos sacia. Ela escorre pela alma como por uma peneira. E quando nosso sofrimento passou de piedade a piedade, como de boca a boca, parece-me que não podemos mais nem respeitá-lo e nem amá-lo. Eis-me de novo nesta mesa. Quis rever a igreja da qual saí de manhã tão envergonhado de mim mesmo. É verdade que ela é fria e escura. O que eu esperava não aconteceu. Quando voltei, a senhora do Ploê dividiu comigo o seu almoço. Não ousei recusar. Falamos do senhor vigário de Torce, que ela conheceu quando foi pároco de Presles. Ela o temia muito. Comi um cozido e legumes. Na minha ausência, tinha acendido a lareira e, quando terminamos de comer, deixou-me só, no ambiente morno, diante de uma taça de café preto. Eu me sentia bem. Cheguei mesmo a cochilar um pouquinho. Quando acordei... Meu Deus, tenho que escrevê-la. Penso nessas manhãs, nas últimas manhãs desta semana, no amor por estas manhãs, no canto dos galos, na alta janela tranquila, ainda cheia de noite, cujo vidro, sempre o mesmo, o da direita, começa a fulgurar. Como tudo isso é fresco, puro.